Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos aqui para a parte 2, né, dessa minissérie que a gente está fazendo de como começar a investir. Se você ainda não viu a parte 1, eu vou deixar aqui em cima para você clicar, assistir lá. É bem legal, tá? Para você entender como que a gente está andando. Lá a gente fala um pouco como começar a iniciar, né, realmente nesse mundo de investimento, que você precisa poupar, precisa ter um planejamento ali financeiro dos seus gastos, né? E também montar a sua reserva de emergência. Agora a gente vai um pouco mais além, já começar na parte ali de investimento mesmo, né? Então, presumo que você já faz isso, ou que você está estudando, né? E já quer começar a investir, né? Escolher boas empresas, diversificar seu patrimônio e tudo mais, tá? Eu gostaria de pedir também para você deixar aquele like e se inscrever no canal ainda se você não é inscrito. Muita gente está assistindo os vídeos aí e não está se inscrevendo. Vamos se inscrever aí, pessoal, para dar aquela ajuda, aquela fortalecida. E logo mais tem muito conteúdo bom. Tô pensando em várias coisas para trazer aqui para vocês, beleza? Então vamos começar aqui. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer depois que montou sua reserva de emergência é fazer um plano de investimento. Então você precisa ser claro, né? Parar, analisar, pensar um pouco qual é o seu objetivo. O que você quer com isso? Tem gente que, por exemplo, quer investir para comprar a casa própria, quer investir para aposentadoria, quer investir para abrir um negócio próprio, ou até mesmo viver, né? Quer investir ali para viver de renda no futuro. Então você precisa analisar isso, tá? E definir percentuais da sua carteira, tá? Fazer um plano de investimento. Então você precisa olhar para si, tá? Eu acho muito olhar para si nessa parte porque varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais arriscada, tem gente que já não gosta de tomar risco. Então você precisa, é claro, tomar riscos na sua vida e analisar um pouco o seu cenário para ver aonde você pode tomar risco. Tem gente que, por exemplo, que é empreendedor e, cara, toma muito risco mesmo, já no seu negócio, né? Então, na bolsa, talvez ela possa ir um pouco mais conservador. Então, fazer um investimento ali mais conservador, porque ela já toma risco na outra ponta. E se você é ao contrário, vamos supor que você é um concursado, então você já pode ir para a bolsa tomando mais risco, escolhendo empresas ali que talvez vão ter uma valorização maior, né? No longo prazo. Então é muito legal você ter que parar, analisar, tá? A gente vai falar um pouco mais aqui para frente sobre o plano de investimento. Tu precisa analisar e definir percentuais que você quer na sua carteira, tá? Então não siga o que eu estou falando aqui, não siga, arrisca, né? O que outros youtubers, outros influenciadores aí estão falando. Isso você tem que olhar para dentro de si e analisar, né? O que vai te fazer dormir tranquilo. Se você quer 90% em renda fixa, ok, sem problema. Se você quer 30% em renda fixa, ok também. Você tem que aceitar os riscos da renda variável. Como o próprio nome diz, é uma renda variável, então ela varia, né? Você pode ver seu patrimônio cair 50%, 30%, e você tem que estar preparado para isso, para continuar seus aportes, porque a bolsa varia e acontece como aconteceu no Covid ali em 2020, tá? Então aqui eu coloquei que tudo que tu tem prazo tem que ser renda fixa, tá? Por conta disso mesmo, porque se tu coloca numa renda variável e a bolsa cai, e aí tu vai vender? O certo não é vender, entendeu? É aproveitar e comprar mais. Então, tudo que tem prazo você precisa botar em renda fixa. E tudo que não tem, renda variável, tá? Então, eu quero comprar uma casa, vai ser daqui 4 ou 5 anos. Ok, renda fixa. Entendeu? Se vai para um título de tesouro, CDB, então, né, tem que ser renda fixa. Se você quer tomar um pouco mais de risco, né, e tudo mais, quero, sei lá, vai ser daqui 6, 7 anos, eu quero botar um pouquinho lá em fundo imobiliário, que né, não tem, oscila menos. Ok, mas aceite o risco disso, né? Aceite que sim, pode acontecer da bolsa estar em queda quando você precisar retirar esse dinheiro e aí você vai ficar naquela, né? Vendo agora que está tudo em baixa, ou vou ter que esperar, mas eu preciso do dinheiro, então por isso que, né, a gente tem a reserva de emergência também que não pode ser em renda variável, tem que ser em renda fixa. Até fiz aqui um exemplozinho, tá, pessoal? Por exemplo, eu tenho um objetivo de comprar uma casa, lá em 2026. Uma alternativa é um tesouro prefixado, está pagando hoje 11,98% ao ano. Então, assim, é algo que está em renda fixa. Eu tenho um prazo, comprar uma casa lá para 2026. Então, esse dinheiro, né, que você vai estar colocando tem que ser em renda fixa. Pode ser também distribuído em outros ativos, né? Como, vou comprar aqui tesouro, vou comprar um CDB, vou deixar um pouco na Selic. Ok, então vai diversificando, mas deixa em renda fixa. E aí eu botei aqui outros objetivos também, como aposentadoria. Sou uma pessoa ali que gosto ali, não sou nem conservador, mas também
não gosto de arriscar muito, então 50% renda variável, 50% renda fixa, ou meu objetivo é viver de renda, eu não tenho prazo. Quero viver de renda, eu vou voltar lá, vou focar na minha profissão e quando eu ver que eu estou recebendo aqui meus rendimentos que pagam o meu custo de vida, ainda eu consigo tirar um pouco e continuar reinvestindo, né, para não perder para a inflação. Então, dessa forma eu vou investindo ali 70% em renda variável, 30% em renda fixa. Assim, tenha objetivos claros, tá? E não se prenda a mudar também, tá? Mas eu não sei, hoje eu vou botar 90% renda fixa porque eu não tenho conhecimento, eu estou estudando ainda. Tá certo, é isso aí mesmo, eu fiz isso, tá? Eu fui diminuindo aos poucos, hoje eu tenho 37,5, se eu não me engano, em renda fixa, mas eu não comecei com 37,5, entendeu? Eu comecei lá com 70%, 80%, fui diminuindo, cheguei a 50-50, fiquei um tempão 50-50, depois eu vi que não, eu quero diminuir mais porque o meu objetivo é de longo prazo, né? E eu quero ter mais renda variável, então eu fui diminuindo aos poucos, então você vai fazer isso, tanto com esse teu plano, né, da sua carteira, quanto também em ativos que você vai comprar. Às vezes você está aprendendo, né? Você tem que aceitar que você está aprendendo nesse mundo de investimento, então é normal você errar, por isso que é bom você começar com pouco, né? Investir pouco e errando aos poucos para aprendendo e daqui a pouco você vai pegando jeito e também vai perdendo o medo de investir, tá? Bom, a segunda coisa que eu botei aqui, você fez seu plano, você já sabe agora o percentual que você vai começar ali, né? Depois isso pode ser alterado e ir mudando. Agora você precisa escolher os ativos que vão estar na sua carteira, né? Então fazer uma análise e escolher os ativos. Isso aqui é muito pessoal também, tem gente que gosta de fazer valuation, tem gente que gosta de pegar empresas, se importa muito com o preço, né, das empresas, dos fundos imobiliários. Então eu não vou entrar nisso aqui, tá? Mas eu vou falar um pouco do meu objetivo. O meu objetivo aqui é pegar boas empresas com baixo endividamento e resilientes. Eu já falei que o meu objetivo é proteger meu patrimônio, então não estou aqui atrás para ações que estão super baratas e que vai me dar uma valorização extrema ali em pouco tempo. Não, eu quero pegar boas empresas que eu sei que o meu dinheiro está ali, que vai estar crescendo, não vai crescer numa variação muito expressiva, né, por conta de ser empresas mais consolidadas, mais resilientes, né, que é aquela famosa frase, quanto maior o risco, maior o retorno, né. Então eu sei que o meu retorno vai ser um pouco menor, mas eu gosto disso, então por isso que eu diversifico bastante, tenho dinheiro tanto no Brasil quanto no exterior. Então você precisa ter, claro, o seu objetivo, como você vai escolher seus ativos, né? Como você vai querer, então você já tem que ter uma base de como vai ser a sua carteira. Não, eu sou mais conservadora, ou eu gosto de arriscar, gosto de pegar empresas que têm um potencial de crescimento bom, né? Então você precisa fazer essa análise. A mesma coisa com fundos imobiliários, eu gosto do multi, então são imóveis que têm multi-imóveis, que tem muitos inquilinos e que estão em muitas regiões. Então, são o famoso multi, né? Então, aqueles que possuem vários imóveis locados por vários inquilinos em diversas regiões do país. Então, por isso que eu até gosto de bastante do fundo imobiliário de tijolo, por ser mais conservador, né, ter menos risco também, consequentemente um menor retorno, mas meu foco é em proteger meu patrimônio e valorizar um pouquinho também, né? Então, você precisa escolher isso, né, analisar os ativos que vão estar na sua carteira e como você pode fazer isso, tá? Então, você pode começar pelo RI da empresa ou do fundo imobiliário, também tem um site aqui do Fundamentei, você pode ir lá, tem bastante informação. E vou deixar também aqui o canal do Asvid, tá? Então, é bem legal porque você pode... ele vai fazendo as análises dele, né? Sobre o ativo, sobre a empresa, o fundo imobiliário. Fundo imobiliário não, né? O Asvid só investe em ações. E tu consegue aprender muito, tá? Muito ali com ele. É bem legal, vale a pena. Se você gosta de utilizar valuation e tudo mais, aí eu realmente não tenho o que te indicar aqui, mas muita gente faz isso. Sempre começa ali pelo RI da empresa, lá... Tem muita coisa falando sobre o que é a empresa, entenda o que essa empresa faz, tá? Porque você precisa entender onde você está investindo. Não se apegue também a muita coisa, eu não entendo aqui o que está, analisar balanço, não... Vai tranquilo, até vou botar lá no fim, acho que tem umas observações que eu falo sobre isso. Vai tranquilo, tá? Você não precisa entender tudo, você vai entender ao longo do caminho. Até eu também não sou muito bom ainda de analisar balanço. Então eu tô estudando, cada vez eu estou melhorando mais. Por isso que é importante também você focar em ativos bons, porque fica mais fácil para você analisar, entendeu? Uma VEG da vida. É uma empresa maravilhosa, então você às vezes não perde nem muito tempo analisando, sabe? Então, aos poucos você vai aprendendo, não se prenda a isso, tá? Não se prenda a achar que você precisa saber tudo para começar a investir. Não, começa aos poucos, entendeu? Por isso que é importante, eu dou essa sugestão para vocês, essa dica para vocês. Comece com
tendo um percentual grande de renda fixa, sabe? Comece aos poucos na renda variável, 10%, 20%, vá aumentando aos poucos, não queira vir dizer, se você é 100% renda variável. Eu, por exemplo, estou há 3 anos aí estudando bastante, né, sobre o mercado financeiro, sobre bolsa de valores e tudo mais, e eu não tenho 100% de renda variável, porque eu entendi o meu perfil de investimento, então você precisa entender isso também e aceitar que demora um pouco, né, vai um tempo. Vou passar aqui para esse vídeo não ficar grande. Depois, o que você precisa fazer é gerenciar e diversificar seu patrimônio. Então, você precisa definir ali um percentual máximo que vai ter na sua carteira de cada ativo. Eu quero ter 2% em cada ativo. Eu, por exemplo, não gosto de passar mais que isso, tá? Eu passo um pouco em ETFs, mas daí eu tenho uma cesta de ações ali, né, de empresas ali dentro, então se eu for olhar bem, não chega a isso. Então, no máximo de 2%, 3% em cada ativo. Então, imagina, você só tem 2% do seu patrimônio naquele ativo. Então, se acontecer alguma coisa com ele, é 2% do seu patrimônio, entendeu? Então, é bem um pouquinho mesmo. Por isso que a gente precisa diversificar nosso patrimônio. Eu gosto de ter um máximo de 2 empresas por setor. Isso aqui eu não coloco muito, tá, na minha carteira, mas eu coloquei aqui um exemplo. Que você pode, além de diversificar por ativos, é legal você também diversificar por setor. Porque imagina que eu tenho 2% de cada ativo, mas eu tenho lá 10 ativos do setor bancário, ok? Entendeu? Aí você já tem 20%, né, da sua carteira no setor bancário. Então, você, além de diversificar por ativos, você precisa diversificar também por setores, tá? É muito importante você ter isso também, para sua carteira ficar bem diversificada. Outro exemplo que eu botei aqui, ter no mínimo 70% de fundos imobiliários em tijolos, né? A gente sabe que os fundos imobiliários de papéis são um pouco mais arriscados, né? Um pouco mais de risco, então eu, por exemplo, gosto mais de ter tijolo. Então minha carteira, como você já viu nos outros vídeos, tem mais tijolo do que fundo imobiliário de papel. Então comece a diversificar seu patrimônio, né? Vai aos poucos também, consequentemente, quando seu patrimônio for crescendo, mais diversificado, vai ficar, tá? Vai gerenciando isso, você não precisa também analisar todos os ativos todo mês, você pode a cada 6 meses ou até um ano, tá? Se você escolher boas empresas, bons fundos imobiliários, eu mesmo olho a cada um ano, tenho uma carteira bem diversificada, porque meu outro tempo eu tô focando em ganhar mais dinheiro, né? Focando no meu trabalho, focando em aumentar a renda, então eu destino bastante o meu tempo para isso. E para os investimentos eu vou aos poucos, porque o que eu sei que vai me fazer chegar lá no objetivo que eu quero é eu aportar bastante. Então quanto mais eu aportar, mais rápido eu vou chegar. Então meu foco sempre ainda está em aumentar a renda, né? E eu não fico abrindo ali minha corretora e olhando como que está a cotação, como que tá as coisas. Não, cara, tem mês que eu abro lá, só aporto, saio e deu. E a cada um ano vou lá, analiso bem, ainda vejo como está o andamento daquela empresa, né? Como está andando as coisas com aquele fundo imobiliário. Porque eu sei que eu já investi em boas empresas que não vai ser assim da noite pro dia que as coisas vão mudar, tá? Mas sim, é legal também você ficar de olho para ver se uma empresa que você investiu em pouco tempo caiu, sei lá, de 50%, 30%. Você analisa um pouco para ver, foi o mercado, o que aconteceu, sabe? Não aconteceu com outros ativos que eu tenho aqui. Aí você para, dá uma analisada, uma estudada para ver, tá? Isso já não aconteceu comigo, eu já tirei um fundo imobiliário da minha carteira, tá? E eu acho que foi a única coisa. Uma vez só que eu tirei um ativo da minha carteira que eu não gostei de uma ação que ela tomou ali, tá? Mas não vou entrar em detalhes aqui para esse vídeo não chegar muito longo. Bom, e aqui eu botei algumas observações para você, que você vai mudar sua carteira ao longo do tempo, tá? Você tem que entender que você está num processo de aprendizado, então cada vez você vai absorver mais conteúdo, seja aqui, seja em outros canais, então você vai estar aprendendo aí ao longo do tempo. É normal você mudar, tá? Você vai mudar. Então não se prenda a achar que você precisa iniciar hoje escolhendo todos os ativos, escolhendo todo o percentual que você vai ter neles, como vai ser a sua carteira, o seu plano de investimentos e você não vai alterar mais aquilo. Não, você vai alterar, tá? É normal. Então, até coloquei ali, estude uma empresa imobiliária por vez, é um processo que é um pouco demorado mesmo. Então, eu até posso dizer para ti que você pode ter uma meta de botar um ativo na sua carteira por mês, tá? Então você faz tranquilo, vai focando no seu trabalho, vai focando no seu emprego, no seu empreendimento e estude uma empresa, um fundo imobiliário por vez, tá? Vai devagar, demora um pouco mesmo, tá? Então você tem que entender que você está montando uma carteira que às vezes para tua vida toda, sabe? Então, para que ter pressa, né? Vamos com calma, vai estudando aos poucos. Compre aos poucos também, tá? Vai sentindo, vai estudando mais as empresas, então não chega aqui, eu já tenho 100 mil reais lá parado na poupança, vou botar tudo na renda variável. Não é assim. Compra aos poucos, vai comprando R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, vai sentindo, um ativo por vez,
vai se soltando, né? É tudo novo às vezes pra gente, e aos poucos você vai pegando a manha e vai construindo, e logo a sua carteira você vai ver que ela vai estar ficando mais robusta, né? E mais diversificada, e depois é só gerenciar, estudando aos poucos outros ativos, tá? Bom, o vídeo de hoje era isso. Espero que tenha ajudado vocês, tá? E agora é um processo que vai ficar praticamente eterno aí para vocês, que é o processo de sempre estar estudando mais novos ativos, novas empresas, aprendendo coisa nova, aprendendo a como analisar, como estudar. Isso aí varia muito, eu não sei como vocês pretendem, qual critérios vocês vão usar, né? Tem gente que usa o critério de valuation, tem gente que usa outros critérios, como pegar empresas que podem dar um grande potencial de crescimento, enfim, isso aí varia demais. Então, estude, vai definindo o que é importante para você, né? Imagine que você está comprando algo físico, como se tivesse uma padaria, né? Todo mundo usa o exemplo da padaria, e você quer ser sócio daquela padaria. O que você analisaria para comprar essa padaria? O potencial de crescimento dela, apenas se ela está barata, se ela tem endividamento, se é uma boa empresa, enfim. Então, você precisa definir esses critérios, escolher os ativos que vão ficar em sua carteira e depois gerenciar, e as coisas andam um pouco mais tranquilo, beleza? O vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Qualquer coisa também, comentem aí, que eu sempre estou de olho e respondendo o pessoal. Até mais, valeu!